um grande prazer, depois de alguns anos, voltar a palestrar nesta reunião. Sabemos que é uma das maiores reuniões que temos feito em todo o Brasil. E por esta razão, nós precisamos sempre mostrar nessas reuniões quais realmente são os objetivos do trabalho evangelístico. Evangelismo no século XXI é o nosso tema. E nós sabemos que cada palestrante recebeu um versículo para discorrer neste versículo exatamente este tema, que é realmente um dos temas mais importantes que existe dentro do Evangelho, que é o seu evangelismo. Como está, irmãos, o nosso evangelismo nos dias de hoje? Nós precisamos observar como ele está nos dias de hoje. Parece que ele está cada vez mais longe do homem. Eu estou dizendo longe do homem porque hoje o homem está apelando para a máquina. O homem está apelando para o rádio, para a televisão, para a internet e para outros instrumentos inanimados. O evangelismo parece que está perdendo um pouco do seu calor humano, devido às máquinas que estão sendo usadas. E nós sabemos que o evangelismo não pode esfriar. E parece que ele está ficando um pouco mais frio e mais distante do homem em si. Não é, mas aquele evangelismo cara a cara, boca a boca, como se fazia no primeiro século. E nós precisamos simplesmente voltar a esse calor, a este boca a boca, a este olho no olho, a este toque pessoal, para que esse evangelismo realmente tenha o calor que tinha no primeiro século. E como nós estamos vendo, hoje estão fazendo do nosso evangelismo puro uma fonte de renda. Mas sabemos que isto já tinha nascido no primeiro século, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, ele mostra que já estava nascendo lá este problema. Mas precisamos simplesmente conscientizar cada cristão ao chegar o pleno conhecimento do que significa evangelismo. Porque não podemos perder tempo. Porque hoje, pelo tempo decorrido, desde o primeiro século até os dias de hoje, o mundo já deveria ter sido evangelizado. Pelo tempo decorrido. Mas ainda estamos com uma minoria dentro do Evangelho. Os cristãos precisam chegar a esse pleno conhecimento para o mundo ser evangelizado mesmo. Então, se o mundo já tem 2000 anos de evangelismo, por que ainda não foi evangelizado o mundo todo? Porque não ainda nos envolvemos totalmente neste evangelismo. No primeiro século, poucos homens estavam envolvidos e pregaram em todos os lugares possíveis. Paulo chegou a dizer, em Romanos capítulo 15, versículo 23, que ele não tinha mais campo de trabalho. Não tem mais aonde pregar. Mas será que isto é real? Poucos homens fazendo isso a ponto de dizer, não tenho mais aonde pregar. E hoje? Hoje nós precisamos simplesmente de nos conscientizar se estamos ou não
fazendo o evangelismo como deveria ser feito. Será que nós pensamos como eles? Será que nós temos o mesmo conceito que tinham no primeiro século? Paulo mostrou isso no texto que me foi dado. Atos capítulo 20, versículo 27, o Paulo disse estas palavras: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo estava dizendo: jamais deixei de falar, jamais deixei de pregar, jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não se preparava. Sabe, irmãos, hoje nós precisamos preparo. Um grande preparo. 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos de preparação. Paulo não preparava, ele pregava. Essa é a diferença. Ele pregava. E o conselho que ele estava dando ao seu filho espiritual, em 2 Timóteo capítulo 2, o conselho era: prega. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Insta, corrige, repreenda. Ele estava dizendo: prega. Sabe, irmãos, eu hoje sou um pregador, porque uma palavra me foi dita cada vez que eu chegava no seminário. Um irmão que eu prezo muito, sempre dizia para mim: irmão, prega. E é isso que nós temos que entender. Para o crescimento do nosso cristianismo, temos que pregar. Surge ou não oportunidade, nós devemos falar. Quando terminamos o seminário, o CTC, um irmão chegou para um professor e disse: irmão, quando terminar, onde nós vamos pregar? Ele disse: aonde tem gente. É ali que está, irmãos, o evangelismo, aonde tem gente. Paulo não via o evangelho como uma opção. Hoje nós estamos vendo pessoas vendo o evangelho como opção. Mas o que é o evangelho? 1 Coríntios, capítulo 9. Eu gostaria de usar esse texto em algumas partes, porque ele tem muito para nos ensinar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Eu gostaria, irmão, que você que está aqui entre nós observasse bem o que este texto diz, para encarnar, veja bem, encarnar este texto em você. Paulo não via como uma opção, mas ele via o evangelho como uma obrigação. Sabe que o evangelho é realmente uma obrigação. 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17, olha o que o texto diz. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Vamos olhar bem para este texto, vamos tentar encarnar este texto em nós. Porque o Paulo disse: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Porque foi me dado um mandamento para fazer isto. É uma coisa que eu preciso olhar. É algo que não é opcional. Eu preciso fazer, é minha obrigação. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o Paulo disse que estava pesando sobre ele essa obrigação. Será que nós estamos vendo isto exatamente como Paulo via? Ou como Paulo viu? Paulo via o evangelho como uma obrigação. Ele via o evangelho como uma responsabilidade pessoal. Não era algo que eu tinha que fazer se alguém fosse comigo.
se tem um grupo para fazer, vamos formar um grupo para pregar em tal lugar, vamos formar tantas famílias para ir para tal lugar. Mas aqui ele está dizendo que é algo pessoal, é algo que eu tenho que sentir, tem que estar em mim. Se eu não sentir que eu tenho uma obrigação em pregar o Evangelho, o nosso Evangelho vai ficar cada vez mais longe do homem. Muitas pessoas sentam na sua sala com o computador e vamos pregar pela internet. Vamos viajar. Mas isso não existe calor. Isso não existe toque. Isso não existe olho no olho. Como que eu vou saber se eu estou agradando ou não? Sabe que é isso, irmão, que precisamos recuperar. Recuperar o Evangelho pessoal, a obrigação, eu tenho que estar nele e ele em mim para poder fazer um bom trabalho. Era um sentimento que o Paulo tinha, como ele disse aqui, pesa sobre mim. Você tem que sentir. Evangelho é um sentimento. Paulo via o Evangelho não para a glória humana, porque ele disse, eu prego, não é para a minha glória, não é para me gloriar. Até pelo contrário, ele estava dizendo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sentia-se honrado em fazer esse trabalho. Paulo não via o Evangelho para se gloriar, mas ele disse que ninguém podia tirar dele esta honra. É uma honra pregar, é uma honra ser evangelista, é uma honra falar para as pessoas. Sabe que às vezes nós não temos isso como uma honra. Olha, eu prego sim, para determinado grupo, mas eu quero tal coisa em troca. A Bíblia mostra que não só é uma glória pregar, ser pregador, mas também é uma honra. E nós temos que entender que ninguém pode tirar isso de mim, porque eu vou fazer com prazer. E aqui está o Paulo mostrando a responsabilidade. Ele sentia isto como um mandamento. Sabe, como um mandamento. Ele diz, ai de mim se não pregar, ai de mim se não fizer esse trabalho. Este é o sentimento que nós precisamos recuperar. Esse é o sentimento que deve haver em cada pregador, em cada pessoa, porque cada pessoa é um evangelista. Você não é evangelista porque você está aqui no púlpito. Não, de maneira nenhuma. Porque é o homem que mais conduziu pessoas à igreja, especialmente a igreja de Embu-Guaçu. Talvez o nosso irmão Testo deve estar pensando de quem eu estou falando. Aquele homem não subia aqui. Aquele homem não via aqui na frente. Mas era o que mais conduzia a pessoa à igreja. Ele participou da igreja de Ipiranga, ele participou da igreja do metrô, ele participou da igreja de 9 de julho, ele participou da igreja de Embu-Guaçu, mas ele nunca subiu no púlpito. Inclusive, eu tenho um sermão que eu menciono aquele homem. Mas menciono ele como um soldado desconhecido. Aquele soldado que está trabalhando sem que ninguém veja. Aquele que traz pessoas e ninguém sabe. Porque o mérito dele, como disse o Paulo aqui, não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. É por isso que nós trabalhamos. E nós precisamos reavivar, irmão. Veja bem, esta honra, nós temos que sentir, nós temos que ter prazer em falar com alguém sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é exatamente o poder de Deus. Sabe que nós, às vezes, estamos pensando, eu sou um evangelista, né? Eu conheço a palavra, eu tenho poder, mas nada disso é verdade. Porque o Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus. E nós precisamos usar este poder
o Evangelho já teria atingido o mundo inteiro se houvesse o mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo, deveria estar em nós no dia de hoje. Encarar como uma responsabilidade pessoal. Eu tenho que falar, é necessário falar. Sabe, irmãos, às vezes eu preciso até me controlar em alguns lugares, para não extrapolar, para não ter tempo para descansar. Porque em todo lugar que você se sentar, vai ter alguém ao seu lado. E você precisa falar sobre o assunto. Se não tem oportunidade, cria. Você pode criar uma oportunidade. Você pode transformar o ambiente em que você está de uma conversa simples para um evangelismo. Mas para isso eu tenho que ter prazer em fazer. Para isso, eu preciso saber como fazer e sentir essa responsabilidade. Eu tenho que sentir em mim. Eu não vou passar nada para ninguém se eu primeiro não sentir. É um sentimento que eu tenho. Alguns pensam a responsabilidade é dos líderes, aqueles que estão à frente do trabalho. Mas de maneira nenhuma, irmãos. Porque nós sabemos que em um rebanho, eu sei que isto é algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Em um rebanho, eu nunca ouvi dizer que pastor desse cria a ovelha. Não. Quem produz ovelha é a própria ovelha. Mas parece que nós estamos num mundo de ovelhas estéril. Não há produção. Sabe que você pode olhar para qualquer história, não é pastor dando cria. Está vendo? Mas são as ovelhas que fazem esse trabalho. Nós precisamos fazer o quê? Nos conscientizar disso. Ao sair daqui, nós podemos dizer, é minha responsabilidade. Não é dele, não é dele, é minha. Porque é uma responsabilidade pessoal. E nós temos que ver o que ele diz mais no versículo 17. Olha o que ele disse. Se eu faço de boa ou livre vontade, tenho galardão. Olhem bem, irmãos. Talvez você já se sentiu constrangido em sair com um grupo para pregar. Talvez você foi trabalhar com um grupo, mas sem vontade de ir. Mas ele está dizendo, se eu faço de livre vontade, porque eu tenho prazer, eu tenho galardão. Eu vou ganhar algo. Mas precisamos saber também que essa responsabilidade não é simplesmente uma responsabilidade, mas é algo que me confiaram. É isto. Deus confiou em você. Deus colocou nas suas mãos a pregação. A pregação é você que tem que fazer. Evangelismo é seu. Não é do outro. É responsabilidade sua. Se você faz, você tem galardão. Então, a responsabilidade de despenseiro que me foi confiada. Quando Jesus disse, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz, ide. Ele não disse quem. Ele não falou nome. Ele não citou pessoas. Ele simplesmente disse, ide. E esse ide tem que entrar em mim. Eu tenho que ouvir e colocar no meu coração que é para mim esse ide. E por isso, Deus me confiou a responsabilidade, mas eu sei que é minha responsabilidade. Se ainda não foi pregado a todo mundo, é falha nossa. Não é de ninguém, é nossa essa falha. Você foi escolhido para este serviço. João capítulo 15, versículo 16. Olha o que o texto diz. Para você entender bem, irmãos, que talvez você hoje está aqui dizendo, eu estou na igreja de Cristo, porque eu escolhi essa igreja para me congregar.
para me ficar com os irmãos. Mas João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, com qual finalidade? E vos designei para que vades e deis fruto. A escolha aqui é para você produzir, é para você fazer o trabalho. E não foi você que escolheu, foi Ele, foi Deus quem escolheu você. Mas olha o que Ele disse aqui: Ele escolheu para você dar fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes a Ele, Ele vai conceder. Então há aqui uma condição, que às vezes eu não conheço essas condições de eu receber alguma coisa. Mas Ele está dizendo isso. Ele escolheu você com uma finalidade, para dar fruto. E 1 Pedro capítulo 2, a mesma coisa. É quase as mesmas palavras. Ele escolheu você para fazer o quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. É essa a escolha que Ele fez para todos nós. Mas precisamos sentir essa responsabilidade. Irmãos, Paulo pregou em vários lugares. Em Corinto ele ficou 1 ano e meio pregando. E depois ele saiu e foi para Éfeso. Em Éfeso ficou 3 anos, né, fazendo um trabalho. E parece até isso é uma beleza, né? Pregar em todos os lugares. Mas se você olhar bem para o texto, não era só pregar. No mesmo livro de Atos que você está, vamos dar uma olhadinha para os textos abaixo e vamos ver o que ele diz. Olha o que envolve também o evangelismo. Versículo 28 até o versículo mais abaixo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Não era só beleza, não era só prazer que o Paulo sentia ao pregar, mas ele também tinha sofrimentos. Isso envolve, irmãos, o Evangelho, nos dias de hoje também. Quantas vezes ele disse para o Timóteo, para ele reavivar o espírito que estava nele, participando dos seus sofrimentos. É uma participação que eu devo ter. Não é só beleza, mas sabemos que há também problemas. Ele disse, não foi uma pregação somente, foi uma pregação com sofrimentos e lágrimas. Durante 3 anos ele passou pregando naquela igreja. Evangelho é muito bom, é muito gostoso pregar, mas tem também os seus momentos de tristeza, tem os seus momentos de lágrimas, tem os momentos que nós não estamos bem, mas o trabalho é para ser feito. Não há troca, simplesmente de benefícios na pregação do Evangelho. Às vezes nós pregamos porque há algo para receber. Mas se você olhar para Daniel capítulo 3, olhe o que o Daniel capítulo 3 tem para nós. No livro de Daniel, no capítulo 3, algo que todas as pessoas conhecem, mas eu quero mostrar alguma coisa que aqui dentro desses textos nos dá ânimo para pregar o Evangelho, porque é isso que nós precisamos. No capítulo 3, quando aqueles 3 jovens foram praticamente obrigados a adorar um ídolo de Nabucodonosor, eles fizeram algo que eu quero que você ouça. Quando ele foi obrigado, e ainda desafiados, eles disseram o seguinte, versículo 16 de capítulo 3,
Responderam Cedraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, contra isto que nos pediste, não é necessário que te responda. E se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que esses homens estavam querendo dizer para nós nos dias de hoje? Ele estava dizendo: se Deus vai me livrar, eu estou contente. Se ele não me livrar, não vai mudar a minha atitude. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, porque não depende de algo para me fazer. Porque ele está dizendo aqui que é responsabilidade minha. Pesa sobre mim. Então não é condições que impõem a minha pregação. Não é condicional e nem opcional. É algo que eu preciso sentir e fazer, porque é isto que a Bíblia nos ensina. Em terceiro lugar, o Evangelho há muitos ângulos. O Evangelho é como um diamante, depois de lapidado, ele tem muitos ângulos. E nós temos que ver esses ângulos. O Evangelho, o evangelismo em si, tem seus lados difíceis. As dificuldades, como já citei, a dificuldade às vezes está bem pertinho de mim, no meu próprio lar, na minha casa. E lá é que está a dificuldade. Esse é um dos ângulos. Mas nós não podemos dizer isso como desculpa, porque o próprio Jesus teve esse problema dentro da sua própria casa. E nós sabemos que ele teve dificuldade. Mas por quê? Será que ele não falava? Será que ele não procedia? Porque é isso que as pessoas dizem: nós devemos proceder bem. Mas olha quem nós estamos citando como exemplo. Será que isso é obstáculos? Mas não devemos deixar que os obstáculos nos enfraqueçam no nosso trabalho. Ele teve as suas dificuldades na própria cidade, na sua casa. Ele não deixou por isso o evangelismo. Ele não deixou por isso de pregar. São os ângulos que a vida tem para nos dar. Porque Jesus não era aceito. Hoje as pessoas dizem: será que era mau exemplo? Como que eu poderia falar isso de um homem perfeito? Mas tinha a sua dificuldade, não tinha? Tinha. Será que ele era um mau pregador? Será que ele era um pregador igual a mim? Não. Ele era o pregador por excelência. Mas as suas dificuldades, estava lá, isto era o natural. Eram os ângulos, são os ângulos do evangelismo que vem para nós. E nós devemos fazer isso como uma corrida de obstáculos. Sabe o que é uma corrida de obstáculos? Quando chegar, você tem que pular. Ou pula ou para. Ou pula ou perde. Então, muitas vezes, irmãos, há os obstáculos, há também as dificuldades, e eu preciso olhar isso como uma corrida de obstáculos. Eu tenho que pular. Eu tenho que saber como fazer esse pulo. Muitas vezes eu preciso até treinar para fazer esse tipo de coisa. Alguns outros tipos de evangelismo que funcionam. E funciona muito bem. Eu estou classificando esse evangelismo como o evangelismo das mulheres. Será que tem evangelismo das mulheres? Existe um evangelho para as mulheres? Eu não sei se eu fiz bem, mas 1 Pedro capítulo 3, ele mostra aqui um evangelho que eu chamei evangelho das mulheres. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, seja um ganho. Olhe bem essa palavra. Seja um ganho sem palavra alguma.
sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Será que esse é o evangelho das mulheres? Eu vi assim, como um evangelho para as mulheres. Não precisa falar. Ele diz, o procedimento, a mudança, a vida. É isso exatamente um evangelho eficiente. E nós precisamos aprender a fazer. E tem também o evangelho dos homens. Que Tiago, capítulo 2, versículo 12, disse. O que ele disse lá como grande exemplo. Ele diz, de tal modo falai e de tal modo procedei. É mais uma vez um ângulo do evangelho que nós precisamos unir ao nosso evangelho que nós professamos todos os dias, e temos também o evangelho dos bons exemplos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ao evangelho dos bons exemplos, que o Paulo citou aqui, e eu gostaria de mostrá-los, porque é importante esse tipo de evangelho, o evangelho dos bons exemplos. Versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo. Olha bem essa palavra. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. O que eu devo fazer, então, se eu não tenho palavras eficientes, mas tenho procedimento? É isso que eles estavam falando aqui. Eles eram um modelo para várias igrejas. Vocês eram um modelo para os crentes na Macedônia e também na Acaia. Será que este é o evangelho exatamente sem palavras? Este é o ângulo importante. Não é o evangelho de púlpito que nós precisamos pregar, mas o evangelho de palavras, sem palavras, de procedimento, de vários ângulos. Porque é este o evangelho eficiente. Hoje eu gostaria simplesmente de fazer uma interrogação de todos estes que nós ouvimos. Qual é o seu evangelho? Qual é o seu evangelho? O Paulo era o pregador. Ele falava. Ele simplesmente falava, ele não preparava por muito tempo. Porque ele disse lá, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então mostra que ele estava sempre falando. Agora, um outro procedimento que nós precisamos entender é aquele que Samuel disse, está vendo? Samuel capítulo 12, versículo 23, ele disse, jamais, olha bem essa palavra, jamais vou deixar de orar. Mas não era somente essa palavra. Ele disse, não vou pecar deixando de orar. Será que era pecado deixar de orar? Abra as suas Bíblias, vamos olhar o que o texto diz. Samuel já não era aquele homem porque já estava sendo trocado o sistema. O sistema estava sendo trocado agora para um sistema diferente. Mas mesmo assim, sabendo que ia ser trocado, versículo 23 de Samuel capítulo 12, vamos ler o 22 também. O Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós,
antes vos anunciarei o caminho bom e direito. Esta era a palavra de Samuel. E é esta palavra que eu gostaria de deixar hoje no final de nossa palestra. Porque qual é o seu evangelho? Alguns pensam, para evangelizar, tenho que ter um púlpito. Não. Para evangelizar, você tem que ter uma pessoa para você falar. E para essa pessoa saber, você tem que ter um conhecimento bíblico. Para falar a ele aquilo que é verdade. Aquilo que conduz ele para a salvação. E nós precisamos aprender a fazer isso. O evangelismo se faz na rua. E não entre quatro paredes. Jesus nunca teve um púlpito para pregar, mas pregou a multidões. Ele usava uma pedra para se assentar, ele usava um monte para ficar no nível das pessoas, ele usava uma canoa, ele usava todos os lugares. Mas o que ele fazia era falar, não deixar de falar. É este o importante que nós precisamos fazer. Não vamos pensar que precisamos de um púlpito, precisamos de uma multidão, porque Jesus falou com um homem só. E isso é o que nós precisamos fazer. Jesus nunca teve púlpito, mas pregou a multidão. Ninguém precisa saber, como Paulo disse, o que eu faço, mas o Senhor sabe, e Ele é quem vai dar o galardão. Você só será um evangelista de sucesso quando você sentir a responsabilidade que pesa sobre você. Quando pesar sobre os teus ombros essa responsabilidade, então dirás, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E que Deus possa nos ajudar a colocar em nós essa responsabilidade, e ao sair daqui, nós vamos sair para pregar, para falar e para ensinar o Evangelho. E que Deus nos abençoe.